Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quadro Vamos Saber Mais? Eu estava com saudade de vocês e eu trouxe um tema interessantíssimo que eu vejo que na prática muita gente tem dúvida e principalmente tem muito desconhecimento sobre o próprio corpo, sobre a sua própria saúde e o que fazer com tudo isso quando chega a doença, ou melhor, o que a gente pode fazer para prevenir a doença, trazer mais vitalidade, trazer mais harmonia, mais equilíbrio para a sua vida, você de bem com você. E é possível, você é capaz, você consegue e a informação está aqui para você se ajudar. Combinado? Então vamos lá. Você que vai começar um treino físico, você que vai estar com a gente no nosso aplicativo de treinamento aqui da Angels, você que está sedentário muito tempo, você que já é ativo, você que está com uma dor corporal e você vai utilizar o exercício para o seu bem-estar como um aliado de intervenção da sua saúde, esse conteúdo é para você. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente descobre sobre a gente, como funciona o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas relações, tudo isso contribui para o quê? Para a nossa evolução como ser humano, para a nossa prosperidade, para a nossa riqueza interior. E você pode fazer algo muito bom para você. E posteriormente, quem sabe, aí compartilhar com as pessoas. Então, já fica o nosso convite para você curtir, compartilhar, comentar, participe, deixa suas dúvidas aqui. Tem muita gente nesse caminho do saudável, cada vez mais aqui com a gente. E a gente agradece você que já faz parte dessa comunidade maravilhosa. Combinado? Então vamos para mais um conteúdo show? Então hoje eu separei para você a atividade física e você. Como é que tá? Qual é a nota que você dá para o seu movimento de atividade física em você? A gente sabe que o exercício ele tem que fazer parte da sua rotina. Então ele é como escovar dente, pentear cabelo, como tomar café todos os dias. Ele precisa estar presente, esse ato de se mover, né? A pausa é importante, o descanso é importante, mas o movimento também é importante. E a tecnologia contribui muito para a nossa passividade porque está tudo na palma da nossa mão. Então o esforço ele foi colocado todo nessa parte cognitiva e muitas das vezes a gente está deixando esse corpo físico, né, mais periférico, de stand-by, de lado. E a gente não pode fazer isso porque a gente não está utilizando essa máquina na sua potência máxima. E a gente pode fazer isso com qualidade e consciência. Lembrando que cada treino, ele precisa ser personalizado, feito com um profissional da área da saúde, como as outras áreas, como o dieta com o nutricionista, os seus exames com os médicos, os laboratórios, enfim. Quanto mais você tiver interesse por você, a vida vai entregar mais para você, mais vida, mais longevidade e mais bom humor, né? Mais saúde, gente, para viver bem essa experiência que a gente tem aqui na Terra. Então, atividade física e você, eu trouxe vários temas aqui, um pouco mais superficial, um pouco conteúdo mais intermediário, um pouquinho mais avançado. Eu espero que você me diga qual você se identificou mais. Então, isso ajuda muito para você conhecer quando você vai para a prática física ou se você já... A gente tem os mais conhecidos, né, as vias que a gente aciona. Então, os estímulos que a gente faz com os treinos físicos vão estimular vias no nosso corpo. E conforme esse estímulo aciona vias, existe uma resposta, uma adaptação fisiológica desse corpo, dando resultado a você. Então, a gente tem a via do aeróbio, que são as atividades que vão contemplar o corpo todo. Ele vai trabalhar a circulação, ele vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, ele vai trabalhar toda essa questão de diminuição de colesterol, ele vai ajudar na sua composição corporal, para que você possa diminuir, para que você possa emagrecer. E ele vai usar isso como substrato, a sua via de oxigenação. Então ele vai utilizar a gordura como energia. Então ele vai contribuir muito para que você perca a sua barriguinha. Ele faz só isso? Não, ele faz muito mais outras coisas, mas é só para ficar simples esse conteúdo para você, tá? Então ele também vai ser utilizado nas maratonas, que são exercícios de resistência, que é aqueles exercícios cíclicos e contínuos, a caminhada, a corrida, a natação. Tudo bem? Então a gente pode utilizar ele também para, por exemplo, idosos em que estão com osteopenia, que estão com osteoporose. Você pode começar com uma caminhada, além de ser excelente, porque ela também se assemelha a uma terapia física, né?
principalmente se ela for feita em um ambiente aberto. Combinado? Com a natureza você potencializa ainda mais efeitos anti-inflamatórios. Aqui a gente vai trazer também o estímulo anaeróbio, que é aquele estímulo em que você começa e para, começa e para. Quais são as práticas físicas que você começa e para? Por exemplo, musculação, né? Dança. Se você está em 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos direto lá dançando, ele vai estar mais sinalizado com essa via aqui, ó, do aeróbio. Mas se você começa, entra no 1 minuto da música, para, depois entra no finalzinho da música, para, ele vai ser contemplado como anaeróbico. Então isso significa que ele vai trabalhar mais com essa questão de resistência, força, movimento resistido contra algo, com o seu próprio corpo ou com uma carga externa. Ele vai se utilizar, gente, a energia dele é do carboidrato, é do pãozinho que você consome, açúcares. E ele vai utilizar a glicose, tá? Aqui a gordura é ácido graxo e aqui a glicose. Se você não sabia, agora você sabe como tudo isso vai funcionar no nosso corpo. Então a gente faz a ingestão de um alimento que tenha nutriente, ele tem uma função de promover energia para você. E aí você fez o estímulo com treino, ele vai ser utilizado por essa via, tá? Então, isso que a gente tem, a pliometria, pouco falado, mas extremamente importante. Ela vai trabalhar o quê? Gente, a potência. A potência é extremamente importante para quê? Para osso. Gente, linkando já aqui ó, em ossos, ele precisa de impacto para ele estar mais em produção de ossos, tá vendo? O estímulo produzindo ossos, mais do que perda óssea que tem, por exemplo, na fase da velhice. Então, a pliometria ela é muito importante, ela tem que ser feita com muita cautela, porque ela vai ser colocada saltos, ela vai trabalhar com impacto. Por exemplo, quando você faz uma caminhada, que é aeróbio, para um idoso, vamos ver se é seu caso, e você vai aumentando devagar, progressivamente essa caminhada nessa intensidade, na velocidade dessa variável que ela permite a nós, você já está trabalhando impacto no osso. Ela é melhor, por exemplo, do que hidroginástica, que é extremamente importante por uma questão emocional. Ela tem redução de quê? De impacto, mas para produzir, nesse caso, osso, a gente precisa de impacto. Então, a água ela é muito importante, mas ela não é a mais recomendada nesse caso de produção óssea, que você faz com o estímulo e com o conhecimento e o acompanhamento de um profissional, tá? A gente também vai ter os HIITs, que são os treinos intervalados, em que eles são intensos e curtos e eles têm pausas. Esse estímulo, através desse treinamento, faz com que você tenha uma grande perda calórica. Então, você emagrece com mais rapidez, porque pós ele, o que acontece? Você utiliza mais o quê? Oxigênio. Oxigênio vai usar o quê? Mais a gordura que você tem estocada, certo? E ácido graxo lá no seu corpo, reduzindo, por exemplo, a sua circunferência abdominal. Mas já é um treino com mais intensidade. Quem tá com dor tem que ter uma orientação de como aplicar isso, se pode aplicar isso ou não. A gente vai continuar aqui falando dos treinos globais. A gente tem muitos treinos globais, por exemplo, treinamento funcional. O Pilates é um treinamento global, então eles melhoram as funcionalidades desse corpo. Então, se você faz um Pilates, você faz um treino funcional, você vai fazer uma caminhada, uma corrida melhor, você vai lidar com a sua postura melhor, você vai fazer uma musculação melhor. Vocês viram aqui quantas variáveis a gente precisa utilizar e ver qual é o melhor caso para você? Não somente pelos seus sintomas e queixas, mas também ligado à sua genética. Tem genéticas que são mais favorecidas para um estímulo do que para o outro, e muita gente treina errado. Ou treina de menos, ou treina demais, ou está fazendo estímulo errado para o seu manual de instrução, que são seus genes. A genética, ela influencia pouco na nossa vida, mas quando a gente utiliza a nosso favor, a gente causa menos danos. Por exemplo, menos lesão, melhor recuperação treinamento físico, a gente vai entender seus vieses mais frágeis, suas fortalezas. Então, o perfil genético ele é importante para a gente saber qual é o melhor treinamento para você, fora muitas outras ciências acopladas a eles, ok? Fica aí a nossa dica para você pedir o seu perfil genético com a gente. Você pode levar ele para o seu
professor, aqui no caso, gente que sabe fazer a interpretação, ou para o seu médico também, para você saber sobre a sua saúde. Combinado? Se você não sabia, agora você sabe. E a gente tem também o Pilates, como eu já falei, e nós vamos trabalhar com o hipopressivo. O hipopressivo vai trabalhar com a questão postural, a questão de resistência cardiorrespiratória, com posturas em que vou mostrar para vocês onde estão as suas tensões e um melhoramento do seu padrão respiratório para que você tenha diminuição da sua circunferência abdominal. A gente sabe que o abdômen mostra todas as imperfeições da nossa saúde, então a gente precisa olhar com bastante carinho para ela. Por quê, gente? Porque se você está acima de 88, mulher, acima de 96, homem, gente, o que acontece? Você está causando mais risco à sua saúde, de estar inflamado, de seu metabolismo não estar bacana, de toda essa interação que tem no seu corpo não está eficiente. Em vez de você estar indo para a questão da saúde, você está indo para a questão da doença. Então, seus hábitos definem muito o direcionamento da sua energia de vida. Então, se você não dorme bem, sono não tá legal, muito tempo de tela, seus relacionamentos não estão bacanas, tá? Isso influencia. Sua dieta, ela tá incorreta para o seu perfil genético, para suas questões de saúde. Que mais, gente? O exercício físico você está negligenciando. Muita gente acha que o exercício físico tem que ser feito 1 ou 2 vezes a semana. Não, gente, é no mínimo 4 vezes, o ideal é um pouquinho todo dia. Às vezes 15 minutos já vai te dar uma ativação no seu metabolismo que vai te super favorecer. Mas será que esse é o melhor caso para você? Então, essa escolha você pode fazer de ser bem orientado quando você é visto aí, ó, 360. Tudo bem? O que mais? Vamos falar do exercício físico na dor? Muita gente tem dor crônica. A dor crônica, ela tem um outro manejo, uma outra forma de você trabalhar com ela com exercício físico. Ela faz a analgesia da dor, ela diminui essa dor, tá? Se você souber manejar isso. E a hidratação é importante, a dieta é importante, o descanso é importante, mas o estímulo também é, porque muita gente que tem dor para de se exercitar porque o movimento piora a dor. E na verdade a gente precisa utilizar o movimento a nosso favor. Isso requer ciência, isso requer experiência e você pode agendar com a gente uma avaliação postural para a gente olhar cada caso, o seu caso. Olha que bacana, o que o seu corpo precisa? O seu corpo, ele precisa de carga. Para quê? Para ajudar a sua cartilagem. Então você toma o colágeno lá, você toma o Sencrec, maravilhoso Sencrec, que desinflama, ajuda a desinflamar o seu corpo, nutre o seu corpo e ele ainda contribui, porque ele tem colágeno e outros ativos que vai contribuir na questão da dor. Então, além de estar bem nutrido, você também está trabalhando esse manejo de dor. E aí você põe o exercício físico, trabalhando carga, você vai ajudar, porque o movimento, gente, ele produz. Então, olha que bacana, o movimento, ele faz produções importantes para o seu corpo. Quando você usa o movimento de maneira errada, por exemplo, o movimento repetitivo no trabalho, Ler, DOT, né? Tudo isso influencia na nossa qualidade de vida. Imagina você todo dia, 8 horas por dia, na mesma posição. Isso vai ter um dano em você, tá? Então, se você precisa fazer produção de colágeno, você precisa saber trabalhar com carga. Quem é que sabe trabalhar com carga? Profissional de educação física. Se você precisa produzir mais osso, você precisa trabalhar com impacto. A gente já deu um exemplo aqui para você, porque esse exemplo é o que tem o menor risco, por isso que a gente colocou aqui para você. Mas e como, quanto, para quem? Tudo isso é na consulta, tá? É no nosso atendimento. E, se você precisar. E a tensão, o estímulo que gera tensão, por exemplo, musculação, ele vai produzir o quê? Mais massa muscular, que é o nosso grande protetor, tá? Ele previne doenças, ele, além de prevenir, ele protege e o músculo, ele é um órgão endócrino, então ele está ligado ao que é o nosso metabolismo, a nossa parte endógena, a nossa parte hormonal. Tudo bem? Gente, quem faz exercício físico é mais feliz. Ponto. Só tem que aprender a como fazer pra você, tá? E aqui eu vou dar uma dica pra vocês, que é o seguinte, sempre as nossas dicas de ouro. Quando você consegue aliar essa musculação que depois dos 40 precisa, o ideal é já começar na adolescência, de um jeito progressivo, gradual e acompanhado, né? Porque a gente sabe que o tendão ele é mais lento do que o músculo cresce, o tendão para se fortalecer demora mais e nisso você aumenta a carga e você pode romper esse tendão e ter uma tendinite, uma tendinose. E isso não é elegante, isso não é legal, né, gente?
Então vamos lá. Então, músculo, quando você está lá no seu treino, quanto mais você aumentar a amplitude, quanto mais carga você realizar, mais resultado você tem. Você pode começar assim? Claro que não. Tem toda uma sequência você poder chegar nisso para que você promova realmente uma saúde sustentável, ok? Mas a gente sempre traz mais conteúdos para vocês e eu não poderia deixar de trazer um conteúdo que nós já temos. Algumas mentoradas nossas já conhecem isso de uma forma muito mais aprofundada, mas hoje eu vou trazer para vocês e eu quero que você comente aqui nos comentários o que você escolheria em relação de tipos de exercício físico. Qual é a sua preferência de atividade física? Como a gente sempre traz o dentro, o autoconhecimento, a sua realidade interna, as suas escolhas revelam a sua realidade interna e as suas preferências. Então, a nossa realidade interna vai mostrar as nossas preferências externas. Você não tinha parado para pensar nisso? Então vamos lá. Se você é uma pessoa que escolhe exercícios que são mais relax, o que pode estar acontecendo aí dentro de você? Já respondo. Se você é uma pessoa que tem preferência por fazer treinos de força, o que será que está por trás disso? Agora, se você é uma pessoa que gosta de alongamento, de exercícios de flexibilidade, de mobilidade, isso tem um porquê, sabia? É a sua preferência? Ou você gosta de ficar livre? Decidir um dia uma coisa, outro dia outra coisa, você não tem plano para nada, você prefere a liberdade da sua vontade. Esse é o seu caso? Eu quero conhecer você um pouquinho mais. Se for, então a gente tem que dar uma pesquisada na sua busca compensatória, porque essa realidade interna está mostrando algo compensatório fora. E aí, eu quero que você investigue dentro de você se você se sente tolhido, ou já se sentiu, ou se sente em alguma área da sua vida, em algum momento, em alguma fase da sua vida. Isso está muito ligado com essa questão e preferência de você querer estímulos que te possam promover liberdade. Olha, já tinha pensado no exercício físico dessa maneira? Porque aqui a gente olha o ser humano de uma forma biopsicossocial. Então não tem como não trazer isso para vocês. E a gente tem recebido um feedback muito bacana das pessoas que estão acompanhando os nossos conteúdos, de se perceberem mais até nas práticas físicas. Então, se você prefere ter uma preferência de exercícios com flexibilidade, você tem alguma rigidez interna? Seus pais foram rígidos com vocês, a vida foi muito rígida com você, os ambientes que você frequentou? Dá uma pesquisada aí dentro de você onde está essa rigidez, ok? Esse é o nosso convite. E se você tem uma preferência por estilos de força, eu amo força, eu gosto de força, onde você está buscando o seguro dentro de você, para você se proteger com tanta força? Onde você teve insegurança na sua vida? Mais insegurança. Pesquisa aí dentro de você, fala com você. Acesse a sua realidade interna. E esse relax, gosta do relax? É uma pessoa que foi, muitas das vezes, reprimida. O que ficou reprimido aí, gente? Né? Então, todos esses conteúdos é para você se ajudar a não parar mais de fazer exercício físico, a você não parar mais de trazer bem-estar para você, você vivenciar ele, que esse autocuidado possa ser cada vez mais amplificado. Gostou? Compartilha, curte, a gente se vê no próximo conteúdo, mas já tem um monte de conteúdo bacana aí no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma isso possa contribuir no seu dia a dia, nas suas escolhas e principalmente nas suas decisões. Seja uma Angels, compartilhe esse conteúdo e ajude mais pessoas. Um beijo para você. Tchau!